Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão aí do mês de agosto. Como vocês sabem, né, que todo final de mês eu costumo fazer essa revisão aí dos conteúdos que a gente viu. Lembrando, pessoal, que essa aula é uma aula de revisão e não de reexplicação dos conteúdos, né? A gente vai relembrar tudo que a gente viu. Os conteúdos já foram dados, né, nas aulas anteriores. Quem tiver dúvida em algum dos conteúdos, já uma olhadinha lá nas aulas referente ao conteúdo. Certo? Aqui a gente vai apenas revisar, certo? Revisar não é reexplicar, beleza? Muita gente acaba esperando chegar o dia da revisão para tentar aprender o conteúdo e acaba até pulando, né, as aulas e não pergunta, não faz nada e acaba deixando para ver só a revisão. A revisão não estou dando conteúdo novamente, a gente vai apenas relembrar. Inclusive, eu trouxe aqui só questões hoje que a gente já fez, né? Só para a gente relembrar mesmo. E aí, pessoal, o primeiro conteúdo que a gente vai relembrar é o conteúdo de circunferência, certo? Foi o primeiro conteúdo que a gente viu no comecinho do mês de agosto. Aí depois a gente entrou em fração, né? Mas vamos lá. Veja aqui que nessa primeira questão eu tenho aqui, observar a figura indique. Então a gente tem aqui, pessoal, um círculo e uma circunferência. Para quem não lembra a diferença, círculo é a região de dentro, circunferência é apenas o contorno, apenas a linha que contorna, certo? Só para relembrar também essa questão aí, muita gente acaba achando que é a mesma coisa círculo e circunferência, mas não é, né? Tem essa diferençazinha aí. E dentro desse conteúdo, a gente estudou principalmente os conceitos dos elementos principais, que são raio, diâmetro e corda, né? E aí também a gente viu a questão da relação da medida de raio e de diâmetro, que a gente vai ver daqui a pouco eu creio na questão 3, certo? Mas vamos lá, na primeira questão deu a figurinha, né? Deu aqui a circunferência e o círculo, deu aqui os elementos, vocês estão vendo aí que a gente tem todas essas linhas aqui dentro, né? Esse segmento de reta. E na letra A ele pergunta quais desses segmentos aí eles são raios. Qual deles são raios? Pessoal, vamos relembrar, né? Raio é aquele segmento de reta que ele sai, deixa eu só mudar a cor aqui do lápis. Ele sai do centro da circunferência e vai até um ponto no círculo, ou melhor, sai do centro do círculo e vai até um ponto na circunferência. Então, todo segmento que sair do centro e for até a borda, até a circunferência, esse segmento ele é considerado um raio, tá certo? Então, lembrem, raio é todo segmento de reta que sai do centro da circunferência, melhor, do centro do círculo até um ponto na circunferência, beleza? Então, no caso, a gente tem aqui esse raio que eu marquei, né, o OA. Lembrando, pessoal, que como se trata de segmento de reta, a gente tem que colocar o tracinho em cima, né? Lembre que esse tracinho indica que é um segmento de reta, é isso? Além desse OA, pessoal, eu também tenho esse aqui, ó, o OB, né? Que sai ó, do centro, ponto O aqui, até o ponto B. Então, isso aqui também é um raio, que está saindo do centro até a borda, ponto OB. E tem outro raio aí, pessoal. Qual seria? O OC, ó, que vai do centro até a borda também, né? Do O até o C a gente tem outro raio. Lembrando também que a ordem das letras aqui não importa. Se você quiser botar O, BO, CO, tanto faz, tá certo, pessoal? O que importa é que você coloque as duas letras aí para indicar os segmentos de reta, beleza? É, na letra B, aí a questão está pedindo quais ou qual é o diâmetro que tem lá. No caso, a gente só tem um, né? Diâmetro, pessoal, é todo segmento que cruza o círculo, a região interna, passando pelo meio. Então veja que esse segmento que vai do C até o B aqui, ele está cruzando, está indo de um ponto a outro na circunferência e está passando pelo centro. Estão vendo que ele está cruzando aqui o centro, o ponto central? Então esse segmento aqui ele é considerado um diâmetro. E um diâmetro, pessoal, para quem não lembra também, ele é a junção de dois raios. Se você analisar aqui, ó, do C até o O, até aqui eu tenho um raio. E do O até o B eu tenho outro raio. Então, quando a gente une dois raios consecutivos, né, em sequência, ó, a gente tem um diâmetro.
beleza? Inclusive isso implica até na questão das medidas, que a gente vai ver na próxima questão aqui, o ENA2 e o ENA3, já a gente vai ver, beleza? Então, diâmetro, ele cruza a região interna, passando pelo centro. O ED, pessoal, ele não é um diâmetro, tá certo? Por quê? Porque ele não está passando pelo centro. O diâmetro, ele consequentemente, ele tem que passar pelo centro, certo? Então, passando pelo centro, aí sim a gente tem um diâmetro. E a letra C, quais segmentos são cordas? Então, vamos relembrar o que são as cordas. A corda é o segmento de reta que cruza a circunferência, ou melhor, cruza o círculo, tocando dois pontos na circunferência. Pessoal, o diâmetro ele também é uma corda, porque ele cruza o círculo. Ele não cruzou o círculo, ele não está tocando num ponto na circunferência e outro ponto aqui também na circunferência. Então ele também é, além de diâmetro, o CB ele também é uma corda, tá certo? Todo diâmetro ele é uma corda, beleza também. Já o segmento ED, pessoal, que é esse aqui de baixo, ó, ele é uma corda também. Por quê? Porque ele está tocando em dois pontos na circunferência. Então, todo segmento que cruza o círculo tocando dois pontos na circunferência é uma corda, tá certo? Então, no caso, o ED também é uma corda. Lembrando, mais uma vez, que diâmetro também é uma corda. O diâmetro é uma corda especial. E outro detalhe, pessoal. O diâmetro é a maior corda que a gente pode ter dentro de um círculo. Se você observar aqui, ó, toda outra corda que eu fizer aqui, ele vai ter um comprimento menor do que o diâmetro, tá certo? Então, todo diâmetro é uma corda e ele é a maior corda que existe dentro de um círculo, beleza? Aí vamos lá para 2. É na 2 mesmo. Ó. Se o raio de uma circunferência mede 17 centímetros, qual a medida da maior corda dela? Pessoal, acabei de falar o que é a maior corda. Quem é a maior corda? O diâmetro. Então a questão está pedindo aqui o valor de quem? Do diâmetro. Aí a questão foi e deu o valor do raio. Pessoal, se eu acabei de falar ali agora há pouco, se o diâmetro ele é a junção de dois raios, isso quer dizer o quê? Que o diâmetro ele mede o dobro da medida do raio, certo? Então todo diâmetro mede o dobro da medida do raio. Então se o raio mede 17, o diâmetro mede o dobro disso aqui. E aí, quem é o dobro de 17? É só fazer 2 vezes 17, né? Que dá 34, né? Então, nesse caso aqui, o diâmetro ele mede 34 centímetros. Vamos entender aqui pela figura. Ó. Deixa eu apagar tudo aqui, só para explicar essa parte aqui. Se você observar, CB é um diâmetro, né? Que a gente viu agora há pouco. OB, pessoal, é um raio e OC também é um raio, né? Aí a questão diz que o raio, vamos supor que essa figura seja aquela da questão 2, certo? Aí a questão diz que o raio mede 17. Lembrem que todos os raios na mesma circunferência medem a mesma coisa. Então, se aqui mede 17, esse outro também mede 17. Então, quanto mede o diâmetro aqui, pessoal? Todinho. A soma dos dois, ó. 17 mais 17. Ou 17 vezes 2, que dá 34. Beleza? Por isso que eu disse aqui que o diâmetro é sempre duas vezes a medida do raio. Tá certo? Tem que lembrar disso aí. E o raio, a medida do raio, é a metade da medida do diâmetro. Vamos supor, o diâmetro mede 20. O raio mede quanto? A metade, mede 10. Beleza? O raio mede 15. O diâmetro mede quanto? O dobro, então mede 30. Beleza, pessoal? É bem fácil e bem simples, né, de lembrar disso aí. Então, lembre porque ano que vem, esse ano não vai trabalhar mais com essa parte aí desses conceitos. A gente ainda vai ver a parte de círculo de circunferência e tal, mas não dessa forma. Mas ano que vem a gente vai trabalhar muito com esses conceitos, viu? De raio e diâmetro, beleza? Então, raio é a metade do diâmetro, diâmetro é o dobro do raio. Na 3 já entramos aí na parte de fração, beleza? E aí, ó, observe as figuras abaixo e indique a fração irredutível. Pessoal, irredutível é a fração que simplificada. Então a gente vai montar a fração e vai simplificar ela. Sempre que tiver a palavra irredutível, você já tem que lembrar que você vai precisar fazer o quê? A simplificação. Beleza? Que corresponde a cada área pintada e a cada área não pintada. Então a gente vai fazer a cada área pintada e área não pintada de cada figura. Tá certo? Vamos lá, área pintada dessa letra A aqui. Eu vou botar P, certo? De pintada. Pessoal, como é que a gente monta uma fração?
No denominador, é sempre o valor total, a quantidade de partes total que a gente tem em relação à figura. No caso, quantas partes ao todo eu tenho? De pintadas e não pintadas, eu tenho quantas? Aqui eu tenho 8. Podem contar aí que tem 8. Então eu vou colocar 8 no denominador. Beleza? Sempre no denominador embaixo é o total. Já no numerador, a gente vai colocar aqui o valor que é referente a o quê? A partes pintadas. Né? E aí, quantas partes pintadas eu tenho aqui? Tenho 5. Né? Então eu tenho 5 oitavos. Veja, pessoal, que essa fração ela já é irredutível, que é impossível simplificar. Para quem não lembra, como é que a gente simplifica? A gente tem que procurar um número que divida o 5 e o 8 ao mesmo tempo, exceto 1, né? Então, tirando 1, não existe um número que dê para dividir o 5 e o 8 ao mesmo tempo, tá certo? Então, por isso que ela não dá para simplificar. Já a parte não pintada, que eu vou chamar de NP, certo? Vamos montar aqui a fraçãozinha dela. Mesma coisa, pessoal, só que a gente agora em cima vai se ligar nas partes que não foram pintadas. Né? Então, não pintadas, denominador é 8 do mesmo jeito, porque a figura foi dividida em 8 partes. Total, sempre no denominador ficou total. Já em cima, eu vou colocar a quantidade de partes não pintadas. Quantas partes são pintadas eu tenho aqui, pessoal? 3, né? Então, 3 oitavos. Dá para simplificar? Não, pessoal, isso aqui não simplifica. Mesma coisa da outra. Ó. Não existe nenhum número que divida 3 e 8 ao mesmo tempo. Então essa fração ela já é uma fração irredutível. Beleza? Aí vamos lá para a letra B. É tanto nessa atividade de revisão, pessoal, nem coloquei em questão direta de simplificar. Eu coloquei simplificação dentro de outros conteúdos, né, dessa parte de fração. Porque como a gente já está fazendo né, essa verificação se dá para simplificar ou não, dentro dessas outras questões, então não teria necessidade de eu botar só uma questão de simplificação, tá certo? Então nem coloquei. Mas aí entra a simplificação dentro desses outros conteúdos aí. Na letra B, mesma coisa, né? Vamos fazer da parte pintada e da parte não pintada. Pintadas primeiro. Pessoal, embaixo, total. Vamos contar quantas tem. Ó. Tem 4, 8, 12 e 16. Então, embaixo aqui eu vou botar 16. Ao todo tem 16. Já em cima eu vou colocar a quantidade de partes o quê? Pintadas. Quantas pintadas eu tenho aqui, pessoal? 6, ó. Então, 6 é o nosso numerador. Vamos verificar se dá para simplificar. Existe algum número que dá para dividir o 6 e o 16 ao mesmo tempo, pessoal? Existe. Como os dois números são pares, então eu já sei que eu posso ir por 2. Lembre da regrinha do 2. Né? Lembre também que quando você for simplificar, se os dois for número par aqui, já dá para ir por 2, beleza? Então, ó, 6 dividido por 2 já 3, 16 dividido por 2 já 8. Né? Então, eu tenho uma fraçãozinha aqui, 3 oitavos, beleza? Ó, coincidência, viu? Ter dado o mesmo resultado aqui da e da outra. Apesar de que 3 oitavos ela é equivalente a 6/16 avos, né? Por que é equivalente, pessoal? Só relembrando também. A gente nem entrou ainda nessa parte, mas é bom a gente relembrar, né? São equivalentes porque a forma simplificada de 6/16 avos é 3 oitavos, certo? Então, são frações equivalentes. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o que a questão está pedindo. Agora a gente vai fazer a parte não pintada, né? Fração da parte não pintada. Vamos lá. Embaixo é a mesma coisa, é o total, né? Ou seja, 16, né? A quantidade total aqui que a gente tem de partes. Já no numerador, pessoal, é a quantidade de partes não pintadas. Quantas partes não pintadas eu tenho aqui? Tenho 10, né? Se você contar aí, você vai achar 10. Beleza? Então vamos lá. Dá para simplificar? Dá, porque os dois são par. E eu já sei que eu consigo ir por 2. Né? Sendo os dois sendo pares, já vai por 2. E aí, 10 dividido por 2 dá 5. E 16 dividido por 2 dá 8. Né? Deu a mesma coisa lá da primeira, só que invertido. Tá certo? São equivalentes. Mas é só coincidência, viu? Então, pessoal, lembre que no denominador vai o total de partes que a figura foi dividida. E em cima é o que a questão está pedindo, no caso a parte não pintada, né? No caso dessa aqui. E a letra C, né, para a gente finalizar essa questão, partes pintadas, vamos lá. Denominador, pessoal, total, né? A gente tem quantas partes aí? Tem 5, né? Tem 5 partes. E pintadas eu tenho 2, ó. Então, 2 quintos. Beleza?
Aqui. Não pintadas agora, é a mesma coisa. 5 no denominador, porque é a quantidade de partes total. E não pintadas a gente tem 3, né? Então, 3 quintos. É a quantidade de partes não pintadas. Não dá para simplificar nem 2 quintos nem 3 quintos. Lembra que eu falei que quando dá dois números primos, é impossível simplificar, né? Então, 2 quintos é dois números primos, né? 2 e 5 e 3 e 5 também, ó. Então, nem tente que não dá, não. Aí agora a gente vai para 4, que é parecido, ó. E a 4 ele pede aqui fração irredutível também, viu? Quando a gente fez conteúdo, eu não estava pedindo fração irredutível ainda, porque a gente não tinha visto simplificação. Mas agora, pessoal, tudo que a gente for trabalhar com fração, a gente vai precisar simplificar, tá certo? Então vamos lá. Na 4 ele diz aqui, ó, pede aqui qual a fração irredutível de um dia que corresponde a 8 horas. Então, como a gente está falando em horas, pessoal, e o denominador, você já sabe que é sempre o total de partes. Um dia é dividido em quantas partes de horas? 24, né? Então, o denominador é 24. No numerador, eu vou botar quem? 8, ó, né? 8 horas. Porém, pessoal, aqui a questão está pedindo para ser irredutível. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Simplificar quando der, tá certo? Então, 8 e 24 são números pares. Eu sei que vai dar para simplificar por quem? Por 2, ó, né? 8 dividido por 2 já 4, né? E 24 dividido por 2 já 12. Beleza? Veja que ainda dá para simplificar. 4 e 12, pessoal, ainda dá por 2. Aí você diz, professor, mas eu sei que 8 e 24 dá até para dividir por 4 e por 8 também, se eu quiser. Se eu poderia ir logo por 8 aqui, pode. Não tem problema nenhum. Você não sabe que 8 e 24 dá por 8 também, é até direto ao resultado. Mas se você tem mais dificuldade, vá devagarzinho. Né? Os dois são pares, vai por 2. Aqui ainda dá ó, por 2, que os dois são pares, né? Então ainda vamos por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6, né? Ainda dá por 2 de novo, pessoal. São pares, números pares. Então por 2 novamente, eu tenho um terço, né? Então tá aqui. Um terço já não dá mais, né? Então, monta a fração. Lembre que quando a gente está falando de horas em um dia, é 24 o total, né? Então, denominador 24. E aí em cima você coloca o que está na questão, né? E a letra B, mesma coisa, pessoal. Ó, embaixo é 24, porque um dia é 24 horas. E em cima eu vou botar quem? O 12, né? O numerador é o 12. 12 e 24 dá para ir por um monte de número, pessoal. Dá para ir por 2, dá para ir por 3, dá para ir por 4, dá para ir por 6 e até por 12. Dá por isso tudinho aí que eu falei. Mas assim, se você já tem mais dificuldade, vá pelo menorzinho, né? Pela lógica. Se os dois são números pares, eu sei que dá por 2, né? Então por 2. 12 dividido por 2 já 6. 24 dividido por 2 já 12. Veja que os dois ainda são números pares e eu ainda consigo ir por 2. 6 dividido por 2 já 3. 12 dividido por 2 já 6. Né? E 3 sextos ainda dá, pessoal? Dá por 3. Né? 3 e 6 são números divisíveis por 3. Ó. Então ainda dá. 3 dividido por 3 já 1. E 6 dividido por 3 já 2. Aí aqui não dá mais não, né? Quando chega em 1 aqui, pelo menos já, um deles chegar em 1 já finaliza. Tá certo? Então a fração é 1 meio. Beleza, pessoal? Contanto que você simplifique todo. Porque não adianta simplificar pela metade. Até porque, assim, nossa prova ela será de marcar. Então, assim, se você fez só até 6 dozeavos, por exemplo, você não vai achar isso aqui para marcar, não. Que vai estar lá para marcar é um meio, tá certo? Então, se você não simplificar todo, você não encontra o resultado lá para marcar. Então, tem que simplificar todo, beleza? Vamos lá para 5. Na 5 tem aqui, ó, observa as frações, né? Tá aqui. As frações tem 7, né? Aí ele pergunta aqui, ó, quais são frações próprias, pessoal? Vamos lá. Aí a gente vai relembrar o que são frações próprias, impróprias e aparentes, né? Frações próprias são frações que representam quantidades menores do que um inteiro. E são aquelas frações, pessoal, onde o numerador ele é menor do que o denominador. Então vamos olhar aqui e vamos ver quais são as frações que têm um numerador menor do que o denominador. O de cima menor do que o de baixo. Quem é? A primeira, né, ó, 2 dozeavos. A Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma. Tem. E a penúltima, né? 2 sextos, ó, somente.
né? Onde tem o numerador menor do que o denominador, só essas duas, o resto não é própria, beleza? Então, própria são frações onde o numerador são menores que os denominadores. Lembrando que elas representam quantidades menores do que um inteiro, beleza? Impróprias, pessoal, que são frações impróprias aí na letra B, frações que representam quantidades maiores do que um inteiro. E a gente viu isso bem melhor na parte de números mistos, né? Então, frações impróprias são aquelas frações onde o numerador, o de cima, é maior do que o denominador, o de baixo. Onde é que isso ocorre? Aqui, ó, no 3 meios, no 10 meios, né? No 5 quartos, no 17 nonos e só, nessas quatro aqui. Então, essas quatro que eu circulei lá, elas são frações impróprias, beleza? 10, 12, 10 meios, 5 quartos e 17 nonos. Então, quando o de cima for maior do que o de baixo, o numerador for maior do que o denominador, essa fração é imprópria. E aparentes? O que são frações aparentes? Pessoal, frações aparentes são frações onde elas representam quantidades inteiras e o numerador ele é divisível pelo denominador, ou seja, o de cima ele dá para dividir pelo de baixo, beleza? Então vamos olhar aqui, quem é que dá para dividir o de cima pelo de baixo? 2 dá para dividir por 12? Não, né? O 12 até dá para dividir por 2, mas aqui é o de cima dividido pelo de baixo, se der exato, então não dá. 3 meios também não dá, ó, 3 não dá para dividir por 2 de forma exata. 10 meios, pessoal, dá para dividir 10 por 2? Dá. Dá exato, né? Então 10 meios ela é uma fração aparente. 5 quartos é aparente? Não, porque não dá para dividir 5 por 4, né? Então não é. 17 nonos, já para dividir 17 por 9, pessoal? Também não. É impossível. 2 sextos, dá para dividir 2 por 6? Também não dá, né? 6 dá para dividir por 2, mas 2 não dá para dividir por 6. Então não é aparente. E 7 sétimos? 7 divide por 7, lógico que divide, então é uma fração aparente também. Se vocês observarem bem aí, essa fração 7 sétimos, toda fração, pessoal, que tem o mesmo numerador e mesmo denominador, ela é só aparente. Por que estou dizendo isso? Porque tem frações aparentes que podem ser próprias e tem frações aparentes que podem ser impróprias, que é o caso de 10 meios. Se você observar, 10 meios está aparecendo nas impróprias e nas aparentes. Tá certo? Então, e tem próprios também que são aparentes. Vocês lembram bem o caso do zero no numerador, né? Quando a gente tem zero no numerador, ela tanto é própria, quanto ela também é aparente. Por quê? Porque zero dá para dividir por 5, né? Zero dividido por 5 é zero. Beleza? Então, é o único caso de própria, viu, pessoal? Que acontece de ser aparente, só relembrando, né? É quando o numerador for zero. Beleza? Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá na aula de tipos de frações, né, que vocês vão lembrar aí bem direitinho. Expliquei bem mais detalhado. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa aula da gente aqui ela é uma revisão e não uma reexplicação do capítulo inteiro, né? Até porque foram muitos conteúdos que a gente viu até aqui e se fosse explicar tudo numa aula só era impossível, né? Então aqui a gente está vendo apenas uma revisão aí dos conteúdos, né? Então vamos lá. Na 6 é para escrever como se lê cada fração. Então, pessoal, vamos só relembrar como é que faz essas leituras, né? O de cima, o numerador, ele é lido sempre normalmente. A gente vai ler normalmente. Então aqui eu vou ler o 3 normal, certo? 1 normal, 7 normal, 5 normal, 8 normal. O numerador se lê o número normalmente. O denominador é que tem uma leitura diferenciada. Então, se vocês lembram bem, a gente vai até uma tabelinha e tem no livro de vocês. Dá uma olhadinha lá se tiver dúvida. Dos denominadores 2 até o 10 e o 100 e o 1000 como denominador, eles possuem nomenclaturas diferenciadas, né? No caso de quando o denominador é 5, a gente lê como o quê? Quintos. Então, como é que faz a leitura? Lê o de cima normalmente e o de baixo de acordo com aquela tabelinha lá. Números que não estão na tabela, pessoal, como 15 aqui, o 90, o 370, que não estão naquela tabelinha, a gente lê normalmente acompanhando a palavra avos. E eu até comentei, essa palavra avos indica o quê? Partes. Né? E a gente já viu que denominador está associado à quantidade total de partes de uma figura, beleza?
Então vamos lá, voltar, né, para os exemplos. Então eu vou ler o de cima normalmente, ou seja, 3, e o de baixo a gente lê de acordo com aquela tabelinha que a gente viu. Quando é 5 a gente lê como o quê? Quintos. Então essa fração é lida como 3 quintos, beleza? Na segunda aqui, nessa outra fraçãozinha aqui, eu tenho um que eu vou ler normalmente e o 8, pessoal. Como é que é 8? Lá na leitura dos denominadores. Oitavo. Então, um oitavo. Beleza? Nessa daqui, ó, 7 lê normalmente e 100, a leitura do 100, pessoal, é lida como o que o 100? É lido como centésimo, né? Então, 7 normalmente, centésimos no denominador. 7 centésimos. No quarto exemplo aqui, 5 eu vou ler normalmente, né? E o 10, pessoal, lê como? Lê como décimos, né? 5 décimos. Cuidado, porque às vezes o pessoal mistura e acaba lendo quinto décimo. Não, como eu disse, numerador lê o número normalmente. Denominador é que tem a leitura diferenciada, tá certo? Eu repito isso várias vezes, mas tem gente que continua errando. Isso eu falei infinitas vezes na aula desse assunto. Mas aí teve gente ainda que na atividade colocou oitavo, quinzeavos, quinto, décimos. Acontece. Então é questão de atenção, porque eu falo isso infinitas vezes na aula e vocês continuam ainda errando essas besteirinhas. Então se liguem, assistam a aula direito, com atenção, para aprender, né? Vamos lá para o quinto exemplo aqui, ó. Então o 8 vou ler normalmente. E o 15, pessoal, ele não está na tabela. Se ele não está na tabela, como é que a gente faz a leitura? Lê normalmente, acompanhado da palavra avos. Beleza? Então é 8, 15, avos. Tá certo? Mais uma vez, a palavra avos indica partes, né? Palavra que deriva do latim. A penúltima aqui. Eu vou ler o de cima normalmente, ó, 35, né? Tá aqui. E o de baixo, pessoal, 90 não está na tabela, então a gente lê como 90 avos também, né? Então tá aqui, ó, 35, 90 avos. E a última, né? O de cima eu vou ler normalmente, que é 10. E 370 o que, pessoal? 370 avos, beleza? Como 370 não está na tabela, então lê o número normalmente acompanhado da palavra avos. Eu coloquei uma questão dessa no Google Forms, naquela atividade, e muita gente errou, né? Justamente por aquilo que eu falei, de estar misturando a nomenclatura do denominador com o numerador. O pessoal de cima nunca vai mudar a leitura normal, é a leitura numérica, comum que a gente conhece. O de baixo, o denominador, é que tem a leitura diferenciada, tá certo? Vamos lá para o exemplo 7. Pessoal, a 7 é de números mistos, né? Que foi um conteúdo que a gente viu já ali no meio do mês de agosto, né? É, número misto, pessoal, ele está associado diretamente ao quê? A fração imprópria. Né? Por quê? Porque número misto, assim como as frações impróprias, representam valores, quantidades maiores do que um inteiro, tá certo? E aí, como é que a gente faz para transformar um número misto em fração? Só deixar na forma de fração. Simples. Repete o denominador, né? Vou repetir o denominador dela aqui. E a gente faz um processozinho de um cálculo bem rápido, né? Multiplica o denominador pela parte inteira e soma o resultado com o numerador. Esse resultado que dá nesse cálculo, pessoal, ele vai ser o numerador da fração imprópria, tá certo? Então, novamente, o denominador vezes a parte inteira e mais o numerador. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1 aqui de cima, 9. Então, eu tenho 9 quartos, é a fração imprópria que corresponde a esse número misto, beleza? Do mesmo jeito é a letra B, ó. Eu vou repetir o denominador e vou fazer a mesma coisa, ó. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Beleza? Então eu tenho 10 sétimos sendo a nossa fração imprópria aí da letra B. Beleza? Aí vamos agora para 8. Aí na 8 a gente vai fazer o contrário. A gente tem a fração imprópria, a gente tem isso aqui e vai voltar para cá, tá certo? Então como é, pessoal? Vamos lá. Mesma coisa a gente vai fazer com o denominador. A gente sempre repete o denominador, nesses casos aí. Então, para preencher, lembre que o número misto tem um valor inteiro aqui na frente e tem um numerador. Então, para a gente preencher esse valor inteiro, essa parte inteira,
E o numerador eu vou fazer o quê? Eu vou precisar dividir o 26 pelo 3, fazer aqui do lado, ó. Sempre você vai dividir o numerador pelo denominador, certo? Dividir aqui dá por 8, dá 24, né? Chega mais perto e sobra 2. Ó. Então vamos lá. Pessoal, o resultado da divisão, ele vai ser a parte inteira, ou seja, ele vai ficar aqui na frente, tá certo? Já o resto, ele vai ser o nosso numerador, beleza? Aí você montou aqui o número misto, ó. Repete o denominador, divide os dois, o 26 pelo 3, resultado ele vai ficar na frente, na parte inteira, e o resto, numerador, tá certo? Do mesmo jeito eu vou fazer aqui na B, ó. Eu vou repetir o denominador, que é o 2, e vou dividir aqui 11 por 2, ó. Vou fazer aqui. 11 dividido por 2 já por 5, né, que dá 10 e sobra 1. Então vamos lá, pessoal. O resultado que for o 5 na parte inteira, ou seja, na frente, e o resto da divisão é o nosso numerador, ou seja, 5 inteiros e 1 meio. Se você quiser confirmar se está certo, basta usar o contrário, né? Fazer como a gente fez na 7. Multiplica e soma e vê se vai ficar dessa forma aqui. Tá certo? Então, recapitulando. Para transformar o número misto em fração, repete o denominador, multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador, para botar no numerador. E para transformar a fração imprópria em número misto, repete o denominador, faz a divisão do de cima pelo de baixo, resultado na frente e o resto em cima. Beleza? Aí vamos agora para a questão 9. A questão 9 já é uma questão que trabalhamos aqui com frações equivalentes, né, pessoal? Para quem não lembra, frações equivalentes são frações iguais que representam, tem a representação de um mesmo valor numérico, né, da mesma região, quando a gente vai fazer com as figurinhas lá, né? Só que com valores diferentes para numerador e denominador. Inclusive, na aula desse conteúdo, eu provei, por meio de duas figurinhas lá, que eles representam a mesma coisa, mesmo tendo valores diferentes no numerador e no denominador. Né? Mais uma vez, como aqui a gente está só revisando, quem não assistiu essa aula tem que assistir, certo? Para ver detalhadamente esse conteúdo. Aí vamos lá. A questão afirma que todos os pares aqui são frações equivalentes, e aí pede para a gente descobrir o valor de x em cada sentença. Vamos lá, pessoal. Qual foi o processo que a gente usou? Pessoal, basta você olhar onde você tem os dois valores completos. Na letra A, eu tenho os dois denominadores, não tenho? Aqui em cima está faltando um numerador, então eu vou olhar para os denominadores. Então, 5 para dar 15, pessoal, acontece o quê? Multiplica por quanto? Multiplica por 3, né? Não é 5 vezes 3 que dá 15? Então, o que é que eu vou fazer em cima? Se embaixo eu multipliquei por 3, em cima eu também tenho que multiplicar por 3. Lembre que para fazer frações equivalentes, o que eu fizer no denominador, eu preciso fazer no numerador e vice-versa. Eu não posso multiplicar aqui por 3 e aqui em cima por um outro número. É impossível você encontrar uma fração equivalente a ela dessa forma, tá certo? Então tenham esse cuidado para não acabar não errando. Então, se embaixo eu estou multiplicando por 3, em cima eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. E aí, 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. Né? Então seria 12 aqui no numerador. Beleza? No mesmo jeito é a letra B. Ó. O que eu tenho completo é os numeradores. Então eu vou fazer pelos numeradores. 3 para dar 24, pessoal, eu tive que multiplicar por 8. Não é 3 vezes 8 que dá 24? Não é? Então, se eu multipliquei em cima por 8, embaixo eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, 4 vezes 8 dá quanto? 32. Né? Então, eu tenho 32 sendo o denominador aqui. Tá certo? Bem simples. Na letra C, a mesma coisa. Do 10 para dar 30, pessoal, multiplicou por 3. Que é 10 vezes 3 que dá 30, né? Embaixo, eu tenho que ver quem é que vezes 3, pessoal, dá 18. Qual é o número que vezes 3 dá 18? 6, né? 6 vezes 3 dá 18. Então, aqui é 6. Muito simples, né? Basta você ver o que aconteceu no outro. Embaixo tem que acontecer a mesma coisa, tá certo? E na letra D, pessoal, veja que o que eu tenho é os denominadores, né? E aqui, ó, de 20 para dar 5, veja que está diminuindo. Isso quer dizer que a gente está dividindo. Né? Lembre que frações equivalentes não é só multiplicar e dividir também, né? E aí, 20 para dar 5, divide por 4. Não é 20 dividido por 4 que dá 5?
Então, se embaixo eu dividir por 4, em cima eu também vou ter que dividir por 4, beleza? E aí 16 dividido por 4 dá 4 também, né? Então 4 quintos é outra fraçãozinha daqui da letra D, beleza? E aí, para a gente finalizar, a questão 10, que foi da aula de segunda-feira, né? Aula de comparação de frações. Então, pessoal, para a gente comparar a fração, a gente precisa fazer com que os denominadores delas fiquem iguais para a gente comparar pelos numeradores, né? Quando os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tem o maior numerador. Mas veja que aqui nessa questão 10, todos os denominadores são diferentes. Então, como é que a gente faz para com que todas elas fiquem com o mesmo denominador? A gente viu esse processo na aula de segunda-feira, não foi? Então, vamos rever. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é o MMC dos denominadores aqui, ó. Do 4, fazer aqui em cima. 4, 5, 2 e 3. Vocês vão precisar fazer esse MMC. Lembrando que eu comentei até com vocês que esse processo a gente ainda vai continuar vendo ele dentro de adição, tá certo? Então, quando a gente for estudar a partir da próxima aula adição de fração, a gente vai começar a trabalhar também com MMC, continuar usando esse mesmo processo aqui. Então vamos lá, ó, dá por 2, né? Dá 2. 5 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá, repete, né? O 2 aqui ainda dá por 2, então dá 1, 5, 1 e 3. O 3 só vai por 3, né? Então 1, 5, 1 e 1. E o 5 só vai por 5, né, pessoal? Aí, como são números primos, né, a gente só consegue dividir por 5. Então, multiplicando tudo que é MMC, 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 30, 30 vezes 2 dá 60. O que é que eu vou fazer com esse MMC, pessoal? Eu vou fazer com que todas essas quatro frações aqui, elas tenham um denominador 60. Porque aí todas com denominador 60 a gente vai poder comparar, né? A gente só consegue comparar, mais uma vez, só consegue comparar se elas estiverem com o mesmo denominador. Então, quando a gente faz o MMC, a gente descobre um número, né, que no caso foi o 60, que ele é o denominador comum para essas quatro frações aqui, tá certo? Então, com esse 60, a gente vai descobrir quem é o numerador, né, e aí a gente vai poder fazer essas comparações aí, beleza? Então vamos lá, como é que eu descubro, pessoal, quem é o numerador de cada fração dessa quando o denominador for 60? Basta você usar aquele processo que a gente viu na aula de segunda. Divide o MMC pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Beleza? Então divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, vai ser o valor do numerador aqui. Então, ó, 60 dividido por 4, pessoal, dá 15. 15 vezes 3 dá 45. Óbvio que eu estou fazendo de cabeça, mas se você, obviamente, não conseguir fazer de cabeça, você tem que fazer os cálculos, tá certo? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A gente vai fazer isso em todas. Esse foi o processo que a gente estudou na aula de segunda-feira, né? Ó, segunda fração aqui agora, mesma coisa. Eu vou dividir o 60 pelo 5, que dá 12, e o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 12 vezes 2 dá 24, né? Veja que essa primeira já é maior do que a segunda. Ó. Pelo numerador você já sabe que essa primeira já é maior, né? Vamos para a próxima. 60 dividido por 2, mesma coisa. Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 1, pessoal, 30. Né? Tá aqui, ó. Por enquanto a menor é essa daqui, né? Essa segunda. Vamos ver se essa daqui chega a ser menor. E a última, a mesma coisa. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Né? Agora, pessoal, por aqui dá para a gente comparar. Ó. Quem é a maior delas? É o que tem o maior numerador. Quem é? Essa daqui é a primeira. Então, 3 quartos, pessoal, que é equivalente a isso aqui, ó. 3 quartos é a maior delas. Beleza? 3 quartos é a maior dessa, já que tudinho é o 3 quartos. E a menor delas é quem? Ó? É o 2 quintos, né? Que foi que deu 24/60, ó. É o que ficou com o menor do numerador. Então, 2 quintos é a menor fração. Beleza? Então, para comparar, a gente precisa fazer o quê? Igualar os denominadores
né, fazer esse processo para descobrir os numeradores, aí pelos numeradores a gente sabe quem é a maior e quem é a menor. Quem tem maior numerador é a maior, quem tem o menor numerador é a menor. Beleza? Lembrando também que os números que estão aqui não influencia para você saber se ela é maior ou menor direto por aqui, só olhando por aqui, não tem como. Então você tem que igualar os denominadores, certo? Né? Como a gente viu isso na aula de segunda-feira, eu expliquei isso várias vezes, falei isso várias vezes. Então por aqui, muita gente às vezes olha e diz, ah, um meio é a menor, tudinha. Porque o 1 e o 2 é o menor que tem aqui no numerador e no denominador, mas isso não tem nada a ver. Né? A gente já viu isso na aula de segunda, não tem nada a ver a questão dos valores que estão aqui na fração, certo? Por aqui, olhando por aqui, você não consegue saber quem é maior e quem é menor. Você precisa fazer esse processozinho aqui. Porque se você for por aqui, por essa lógica que eu acabei de falar, você vai errar. Né? Que o meio ela não é a maior. Né? Veja que o meu aqui não é maior. E muita gente poderia dizer que 2 quintos seria a maior, né? Porque tem um 5 aqui. Mas na verdade 2 quintos nem a maior, é a menor. Então veja que não tem nada a ver. Você só consegue fazer, saber quem é maior e menor fazendo esse processo aqui. Beleza? E aí a gente finaliza por aqui a nossa revisão, pessoal. A atividade ela está baseada nessa aula de revisão, ou seja, são 10 questões bem parecidas com essa que a gente trabalhou hoje. Né? E qualquer dúvida vocês podem me procurar aí pelo Classroom. Lembrando que a gente tem o nosso encontro, né, de 8 horas no Google Meet. E, pessoal, até 11 horas eu estou no Google Meet com as outras turmas. Então, não adianta vocês estarem falando comigo nesse meio termo aí, esperando uma resposta rápida que vocês não vão ter. Eu vou estar nas outras, com o sétimo e com o oitavo ano. Então vocês vão ter que aguardar um pouquinho até eu finalizar. Aí sim eu começar a responder, como vocês já sabem. Né? Vocês toda semana eu digo a mesma coisa, né? Então vocês já sabem como funciona, né? Então beleza, pessoal. Então fiquem com Deus e até a próxima aula. E até daqui a pouco, na verdade, né? Até daqui a pouco aí no nosso encontro aí pelo Google Meet. Beleza? Valeu, pessoal.